Boa tarde, meu nome é Camila Faria de Amorim, eu sou farmacêutica e atualmente doutoranda do Programa em Ciências Farmacêuticas da UFRJ. Eu já venho falar um pouco sobre o SNEDDS, que se trata de um sistema de liberação auto-nano emulsionável, e como acontece o desenvolvimento e a caracterização nesse sistema para o desenvolvimento de produtos inovadores. A nanotecnologia é um campo científico interdisciplinar que é dedicado ao estudo, manipulação e controle da matéria em escala nanométrica, que corresponde a uma faixa de trabalho entre 1 e 100 nanômetros. Nessa escala, que é considerada uma escala atômica e molecular, os materiais podem apresentar propriedades diferenciadas únicas quanto às suas características físicas, químicas e muitas vezes biológicas, quando nós temos em contrapartida escalas maiores desse mesmo material. Então, essa diferenciação quanto ao material é o que impulsiona diversas inovações em áreas diferentes do conhecimento, dentre elas a área farmacêutica, onde nós temos como exemplo o desenvolvimento de sistemas de entrega de fármacos mais eficientes e muitas vezes vetorizados, diagnóstico precoce de doenças, terapias inovadoras e materiais mais biocompatíveis. Então, a nanotecnologia farmacêutica corresponde a uma área da ciência farmacêutica que se dedica ao desenvolvimento desses nanocarreadores, ou nanosistemas terapêuticos de escala nanométrica, e que compreendem uma faixa de trabalho entre 10 e 300 nanômetros. Esses nanosistemas eles apresentam uma grande relação superfície-volume, gerada pela diminuição do tamanho e que vai resultar em um aumento da área superficial, o que faz com que esses sistemas apresentem inúmeras vantagens na veiculação de fármacos, como, por exemplo, uma maior absorção e biodisponibilidade, uma redução da dose terapêutica, uma maior solubilidade, principalmente quando temos em mente fármacos com baixa solubilidade, como de classificação biofarmacêutica do tipo 2 e do tipo 4, na veiculação em diferentes vias de administração. Um aumento da estabilidade, que é gerado por meio da proteção química e física dos medicamentos encapsulados, o que vai garantir essa proteção contra a degradação. E a redução dos efeitos tóxicos, uma vez que a nanotecnologia farmacêutica permite o uso de pequenas quantidades do ativo, reduzindo a dose terapêutica necessária para o efeito biológico desejado. Um outro aspecto em termos de redução dos efeitos tóxicos também estão relacionados a uma particularidade desses sistemas nanocarreadores, que é a vetorização ou direcionamento, onde você tem, por meio de diferentes técnicas, o direcionamento dessas nanosferas, nanopartículas, ou até mesmo lipossomas, para sítio-alvos específicos e células específicos por meio de diferentes sinalizadores na superfície desses carreadores. Então, tendo em vista os diferentes nanosistemas de encapsulamento, nós podemos destacar o SNEDDS, que é o foco do meu projeto de doutorado, e que são nada mais do que misturas isotrópicas desses componentes que correspondem aos óleos ou óleo, surfactante e, eventualmente, a presença de tensoativos e cotensoativos, e que juntos formam um sistema pré-concentrado estável e que, frente aos fluidos biológicos ou em contato com o ambiente mais aquoso, irão formar uma nanoemulsão óleo em água de tamanho nanométrico, geralmente entre 20 e 200 nanômetros. Então, focando um pouco na composição, nós podemos ver que a fração oleosa ela é o core da micela ou da nanogotícula, aonde nós temos ali dentro solubilizado o fármaco, muitas vezes lipofílico. Dentro desse core, o fármaco ele fica solubilizado, de forma que em volta nós temos intercalando a presença de tensoativos e cotensoativos na formação desse filme interfacial com o ambiente externo, que é um ambiente de fase aquosa. Então, a presença do tensoativo é o que vai favorecer
a formação dessas nanogotículas e a estabilidade desse sistema, permitido por meio da formação desse filme, em contato com os fluidos biológicos e as áreas de atuação específicas, que são, nesse caso, preferencialmente sistemas orais e absorção gastrointestinal. Então, dentre as vantagens do SNE-DDS, frente aos sistemas nano convencionais, como as nanoemulsões, nós podemos destacar uma maior estabilidade cinética e uma maior carga útil do fármaco, uma vez que nanoemulsões a gente precisaria de um volume muito maior para ter uma quantidade do fármaco, principalmente se tratando de fármacos lipofílicos, já que nanoemulsões levam uma grande quantidade de água em sua composição. Com o SNE-DDS, esse pré-concentrado ele consegue ser veiculado sem a presença de água, inclusive possibilitando uma maior versatilidade na administração, já que ele poderia ser veiculado, por exemplo, em cápsulas gelatinosas e que permitiriam, por sua vez, uma maior adesão do paciente, em vista de grandes volumes de sistemas convencionais como as nanoemulsões. Outro ponto seria uma maior simplicidade de produção, uma vez que a maior parte desses sistemas autonanoemulsionáveis são produzidos por meio de formação espontânea ou até mesmo por sistemas de baixa energia e que conferem um menor custo a esse produto final, uma vez que não são utilizados equipamentos mais tecnológicos ou empregados para sonicação, por exemplo, dessas nanogotículas e formação de nanosistemas, como sistemas de alta energia, por exemplo. Outra vantagem se deve em relação à estabilidade desse sistema, como eu já falei, mas em termos de contaminação microbiológica, uma vez que ele é menos susceptível, já que a atividade de água presente nesse sistema é praticamente inexistente. Então, isso conferiria um melhor custo-benefício também em termos de comercialização e tempo de prateleira desse produto futuramente para o mercado. É importante destacar outro ponto em relação à composição desse SNE-DDS e saber diferenciar esse sistema de outros sistemas autoemulsionados também presentes na literatura, como destacado aqui nessa tabela 2, que são o SE-DDS e o SME-DDS, sendo um formador de microemulsões e outro formador de emulsões convencionais. No caso das microemulsões, elas apresentam bem mais semelhanças quando comparado com o SNE-DDS, já que esses sistemas microemulsionáveis também estão dentro da escala nanométrica, porém formando gotículas um pouco maiores que os sistemas habitualmente nano. Além disso, alguns autores comparam a questão da composição dos sistemas microemulsionáveis com os sistemas nanoemulsionáveis em termos de composição, uma vez que para sistemas micros geralmente há a presença de cosolventes em grande parte das suas composições, o que geralmente não acontece para os sistemas nano. Em termos visuais e aparência, nós podemos destacar uma diferença enorme dos sistemas emulsificantes convencionais, autoemulsificantes convencionais, que apresentam essa característica mais opaca quando comparado aos sistemas micro e nano, que são translúcidos e geralmente sistemas isotrópicos. Outro ponto se deve à concentração do tensoativo, que tem grande influência na estabilidade do filme interfacial das gotículas, E podemos observar que para os sistemas de formação de emulsões, essas concentrações são menores e esse EHL de uso dos tensoativos empregados também é menor, o que vai conferir uma formação de gotículas maiores e, consequentemente, uma maior instabilidade física desse sistema, uma vez em contato com os fluidos biológicos. Uma vez feita essa diferenciação, nós podemos voltar ao método de preparo para o SNE-DDS
que corresponde ao método majoritariamente espontâneo, empregando geralmente baixa energia ou pouca ou nenhuma energia mecânica externa para recriar esses sistemas estáveis. Esse comparativo em relação às nanoemulsões convencionais já foi feito, né? Sendo este uma grande vantagem desse sistema. E isso se dá porque essa formação espontânea ela é obtida por meio da exploração das propriedades físico-químicas e compatibilidade entre os componentes desse pré-concentrado para se gerar essas nanoestruturas estáveis em contato com a água. Além disso, os métodos de preparo eles são mais adequados à produção em larga escala desses produtos, uma vez que facilitam o escalonamento por meio do pouco ou nenhum uso de alta energia, né, ou energia que envolva a utilização de equipamentos e que permite uma melhor padronização lote a lote desses pré-concentrados. Então, tendo em vista a introdução, o objetivo do meu trabalho é desenvolver um sistema de liberação autonano-emulsionado contendo extrato lipofílico de viscoálbum da subespécie austríaco. O viscoálbum ou visco europeu ele é uma planta parasita da família Santalaceae e que vem amplamente sendo estudada devido ao seu potencial terapêutico. O visco ele já é empregado na medicina antroposófica há mais de 100 anos como uma alternativa à terapia complementar do câncer. Então, diversos fatores podem influenciar a composição dos diferentes extratos do visco. Então, entre esses fatores, nós podemos destacar as árvores hospedeiras distintas, ou seja, por ser uma planta semiparasita, ele apresenta algumas árvores hospedeiras, entre elas a correspondente ao meu extrato, que é o pino silvestre ou uma espécie de pinho europeu. Além disso, ele pode habitar outras plantas hospedeiras, como a macieira, como o carvalho, entre outras. Então, dependendo da planta hospedeira, a troca dessa planta semiparasita com a planta vai influenciar na sua composição fitoquímica. Outro ponto que pode influenciar na composição fitoquímica é o método de extração, uma vez que frações aquosas, frações oleosas e frações hidroetanólicas são frações que diferenciam entre si quanto aos componentes majoritários e suas respectivas funções biológicas. Outra diferenciação muito importante para essa planta se trata da estação de coleta, onde as preparações podem variar quanto à presença do visco em uma espécie hospedeira determinada para inverno ou para verão. Dependendo das condições climáticas, o favorecimento de produção de diferentes fitocomponentes também são variáveis. No caso especial para composições aquosas, isso é muito observado, sendo essas preparações geralmente preparações que correspondem às duas frações. A composição fitoquímica ela vai influenciar diretamente na atividade biológica e que, por sua vez, é variável em função dos fatores que eu mencionei acima. Então, nesse contexto, os principais extratos de viscoálbum estudados atualmente correspondem ao extrato aquoso ou fermentado, o extrato hidroetanólico e o extrato lipofílico, sendo esses dois últimos os mais empregados atualmente em desenvolvimento de fármacos pelo nosso grupo de trabalho. Então, falando um pouco das preparações disponíveis, nós temos as preparações aquosas injetáveis, que já são comercializáveis há bastante tempo, e essas preparações são compostas em grandes concentrações de lectinas e viscotoxinas, que são polipeptídeos e proteínas, já com reconhecida atividade antitumoral e imunomodulatória. Então, por se tratarem de proteínas e peptídeos, a via de administração apropriada para elas no tratamento complementar do câncer é a via injetável. Já as preparações hidroetanólicas são um pouco mais novas na literatura, mas já se tem bastante dados
em termos de atividade biológica reconhecida para essas preparações, aonde pode-se observar uma alta concentração de flavonoides e compostos fenólicos em sua composição. Esses fitocomponentes ou fitocompostos, eles são conhecidos por apresentar atividade antitumoral e antihipertensiva, sendo essa última ainda investigada, né, uma vez que é basicamente utilizada na medicina popular, mas que vem sendo investigados em modelos in vitro com bastante afinco pelo nosso grupo. E por último, a preparação lipofílica, que é o foco do meu trabalho, sendo esta um extrato reconhecidamente apolar, aonde a composição majoritária desse extrato corresponde a basicamente triterpenos pentacíclicos, né? Onde os principais destacados aqui são o ácido betulínico, o ácido lenólico e o ácido ursólico, sendo esses componentes reconhecidamente na literatura responsáveis por apresentar atividade imunomodulatória, antitumoral e cicatrizante. Então, considerando as características de lipofilicidade do extrato, nós vemos essa baixa afinidade aquosa do Vale, né? O que limitaria a sua aplicação terapêutica, principalmente em se tratando de vias de administração oral, onde teria uma baixa disponibilidade, principalmente dos componentes de atuação biológica, que são os triterpenos pentacíclicos. Em vista disso, há necessidade de se desenvolver sistemas mais adequados à veiculação desse extrato, onde a gente pode destacar como um promissor sistema o SNE-DDS, né, visando uma abordagem de administração pela via oral, onde esse extrato ele teria uma maior solubilidade e, consequentemente, uma maior biodisponibilidade, havendo assim a atuação desses diferentes fitocomponentes com maior eficiência para o tratamento do câncer. Então, a primeira etapa do meu trabalho consistiu na análise histoquímica da planta, que teve por objetivo identificar, primeiramente, a espécie vegetal, ou seja, o viscum album subespécie austríaco, realizar o controle de qualidade dessa matéria-prima vegetal por meio da identificação da presença desses compostos lipofílicos por meio de marcadores histoquímicos e de maneira que essa verificação da localização pudesse talvez permitir uma padronização da coleta dessa matéria-prima para obtenção do extrato. Então, como resultado, nós temos na figura esquerda a morfologia do viscum albo crescendo em galhos da planta hospedeira, que é o Pinus silvestris, a morfologia que corresponde a folhas opostas entre si, né? E caules que nascem do mesmo nó, a partir do mesmo broto, e a conhecida presença das bagas brancas, né? Que já são do nome da própria espécie viscum albo, por serem brancas. Na análise de distribuição de acúmulo dos compostos lipofílicos, nós observamos que esses estão presentes em diversas regiões e órgãos vegetativos, presente tanto no caule quanto nas folhas, e em diferentes regiões, onde podemos destacar a epiderme das folhas, a presença desses corpúsculos em vasos como xilema e floema, a presença também dessas substâncias no petilo e em outras regiões também de caule e folha. A segunda etapa consistia no estudo de caracterização química do vale por meio da técnica de cromatografia gasosa acoplada a massas. Nesse momento, nós já passamos a trabalhar com o extrato extraído por CO2 supercrítico, não mais avaliamos a droga vegetal e a partir daí todo o desenvolvimento é feito com esse extrato já isolado. Então, para essa técnica, tanto o vale quanto os padrões analíticos, eles foram derivatizados por sililação com o intuito de aumentar a volatilidade desses compostos apolares, facilitando assim a sua identificação por meio do método. Então, foi feito o perfil de fragmentação desses compostos
com base na técnica, e esses padrões foram comparados em uma biblioteca de dados. Uma vez que nós já tínhamos uns padrões analíticos correspondentes aos triterpenos que suspeitávamos encontrar nessa fração, foi possível quantificar por meio dessas curvas de padrões comerciais esses fitocompostos. Então, como resultado, nós observamos primeiramente o cromatograma da análise, onde nós podemos observar a presença de 8 picos principais e que correspondem a fitoesteróis e a triterpenos pentacíclicos, que já sabíamos que seriam parte presente nesse extrato. No entanto, a quantificação foi feita pela primeira vez e a presença dos esteróis stigmasterol e betocitoesteróis foram identificadas também pela primeira vez nesse extrato. Dentre os triterpenos pentacíclicos quantificados no extrato, nós podemos observar que o mais abundante se tratava do ácido oleanólico e que apresentava uma concentração de quase 60 microgramas por miligrama da amostra, sendo este, então, o escolhido para compor a nossa formulação como marcador majoritário nos ensaios posteriores de teor. Outra observação em relação à análise foi que os componentes analisados, tanto os esteróis quanto os triterpenos pentacíclicos encontrados, representavam uma fração considerável desses metabólitos do extrato e que, em termos correspondentes, eram de 41,1% da fração total. Partindo para os estudos de pré-formulação, a primeira etapa no processo de desenvolvimento de uma formulação tonano-emulsionada é avaliar a solubilidade que esse fármaco, ou no meu caso, esse extrato, teriam em diferentes óleos, preferencialmente óleos de estudos farmacotécnicos, a fim de definir quais seriam as composições e quantidades utilizadas para o desenvolvimento. Então, diferentes concentrações de 1 a 20% em peso do vale foram avaliadas em triplicatas frente a diferentes óleos de usos farmacotécnicos. Então, essa metodologia é uma metodologia de solubilidade aproximada, que é determinada pela farmacopeia americana, principalmente, onde ele faz essa descrição em termos de partes dissolventes requeridas por partes de soluto. Outro método, também utilizado para definição da solubilidade do vale, já é um método quantitativo, que é o método de shake flask, onde o excesso do extrato ele é colocado frente a diferentes recipientes que poderiam compor a formulação, deixados num tempo específico de 72 horas até ambientalização e dispersão, aonde a posterior centrifugação e filtração renderia um sobrenadante que seria quantificado em termos de referencial quanto à quantidade do majoritário oleanólico por gramas de recipiente. Então, como resultado, na solubilidade em óleo, nós temos que a solubilidade aparente do vale foi observada somente em triglicerídeos de cadeia média e miristato de isopropila, onde o grau de solubilidade foi considerável solúvel, o que corresponde em termos aproximados de 33 a 100 mg do vale por gramas de fase oleosa. Outro ponto da escolha da fase oleosa se atribui principalmente às características que essa fase oleosa teria e a possível compatibilidade em um nanossistema. Então, para isso, o racional de escolha foi em relação ao triglicerídeo de cadeia média, por apresentar algumas vantagens, entre elas, por ser natural, ter fácil absorção e digestão, e por serem óleos de cadeia média, C9 e C10, cáprico e caprílico, que são mais eficientes na geração de sistemas autoemulsificantes de acordo com a literatura. Além de, por último, serem amplamente utilizados em sistemas SNDDS orais, já que esses mesmos ácidos ou óleo, ele já é utilizado como via de suplementação em algumas dietas nutritivas, não apresentando toxicidade por essa via. Por fim, a quantificação dele em TCM
foi em torno de 3,13 miligramas por grama de TCM, o que ainda seria considerado pouco, havendo necessidade de parte da solubilização ser possivelmente atribuída a um tensoativo. Uma vez que foi escolhido a fração oleosa, nesse caso o TCM, nós demos continuidade com o estudo de EHL, que é crucial para o desenvolvimento de formulações, uma vez que é uma ferramenta que prevê o comportamento que esses sistemas teriam envolvendo água e óleo e auxiliariam na escolha do tensoativo mais adequado para a aplicação no sistema SNE-DDS. Em especial, o valor de EHL e a afinidade que o tensoativo tem pela fase oleosa vão ser muito importantes no impacto no processo de nanoemulsificação e caracterização desse sistema, principalmente porque esses sistemas geralmente utilizam nenhuma ou baixa energia para a sua formulação. Então, para isso, foram testadas diferentes frações de tensoativos com EHL conhecido, nesse caso, um Twin 80 e SPAN 80, variando as concentrações desses tensoativos, de maneira que o EHL fosse variado em função dessas diferentes frações. Então, os óleos foram pesados em conjunto com os tensoativos, aonde a fração oleosa foi aquecida a 40 graus e a fração aquosa a 70. A titulação correspondeu à fração oleosa sobre a fração aquosa e a agitação de 1 hora. Ao final, diferentes composições de EHL foram avaliadas visualmente e também por meio do método de DLS, que se trata do espalhamento dinâmico de luz, que é responsável por averiguação do tamanho médio de gotícula e o índice de polidispersão que essa solução teria na formação de tamanhos diferentes ou não de nanogotículas. Como resultado do estudo de EHL, nós podemos observar que a aparência visual obtida nesses sistemas contendo o triglicerídeo de cadeia média, o S-Mix, que é o Twin SPAN 80, após 24 horas de titulação, produziu emulsões em HL desde 8 a 12, e aí a formação de já sistemas isotrópicos ou translúcidos correspondentes a nano e microemulsões em HLs acima de 13, sendo dessa forma os EHLs mais compatíveis para o TCM seriam em relação a tensoativos com esses valores entre 13 e 15, aonde os tamanhos correspondentes estariam na faixa entre 25 e 79,15 nanômetros e o índice de polidispersão entre 0,1 e 0,3, sendo que o ideal para nano e microemulsões seria um índice de polidispersão de até 0,3, o que iria corresponder a sistemas monodispersos. Aqui nós podemos visualizar à direita a tabela do EHL requerido e como foi feita a proporção de forma a visualizar diferentes formulações em concentrações fixas entre a fração oleosa, surfactante e água. Para a escolha do tensoativo, nós observamos que a melhor opção seria o Colifor RH40, aonde, dentre as vantagens, estariam a alta capacidade de solubilização do vale, visto que o mesmo tem uma capacidade mais limitada na fração oleosa, e seria necessário um auxílio na solubilização da quantidade de extrato que se veicularia por meio do sistema. Então, foi verificado que na quantificação do majoritário frente a esse tensoativo, a quantidade presente foi 2 vezes maior do que encontrada no TCM, como fração oleosa de escolha. Então, o vale nesse sistema, ele também seria solubilizado e o Colifor teria uma dupla ação. Além de ser responsável por formação do filme interfacial, ainda seria um agente solubilizante, estando o vale possivelmente solubilizado entre as cadeias também do tensoativo.
Além disso, um grande número de grupos óxido de etileno ele é encontrado para esse surfactante em especial, o que garante ao tensoativo uma capacidade de emulsificação de alta eficiência e uma capacidade de solubilização também de compostos apolares, sendo este tensoativo em especial não iônico. Essa maior capacidade e eficiência de emulsificação é importante quando a gente leva em consideração um sistema de baixa energia ou espontâneo. Além do fato do tensoativo ser um tensoativo que não apresenta carga e, consequentemente, possuir menos toxicidade comparados a outros tensoativos, como os catiônicos e aniônicos, conhecidamente por serem mais irritantes. Outro ponto importante na escolha se deve à sua maior resistência às variações de pH, o que é fundamental em termos de sistema oral, já que o pré-concentrado ele sofre a passagem tanto pelo ambiente gástrico mais ácido, quanto o ambiente duodenal, onde se dá uma parte da absorção, e essa variação de pH já é prevista dentro desses meios fisiológicos. E por fim, uma outra vantagem se dá pelo fato de ser biocompatível, sendo utilizada em preparações tanto tópicas quanto orais e até mesmo intravenosas. Um lado interessante do Colifor também é a sua alta capacidade de ser liofilizado. Então, futuramente, se houvesse a ideia de gerar um sistema auto-non-emulsionável sólido a partir dessa composição líquida, poderia ser uma alternativa, já que o tensoativo nos permite esta etapa extra de processo. Então, de posse da escolha do tensoativo e da fase oleosa, nós demos seguimento com um estudo de pré-formulação na construção do diagrama ternário de fase, que tem por objetivo representar graficamente as fases de equilíbrio de um sistema composto por 3 componentes. No nosso caso, a fase oleosa, o tensoativo e a água, que seriam os componentes do nosso sistema auto-non-emulsionável. Então, o diagrama ele irá determinar por meio das diferentes concentrações de água adicionada ao longo do tempo, quais são as regiões de estabilidade e instabilidade gerada por meio de fases e sistemas resultantes dessas proporções. Então, como resultado, o estudo do diagrama nos permitiu a classificação das formulações quanto ao seu aspecto macroscópico e ao limite teórico de cada componente nas titulações. Ao todo, foram 99 titulações, aonde as titulações sequenciais em diferentes óleos tensoativos resultaram em 3 diferentes regiões de estabilidade, aonde a região preta corresponde à região do sistema nano-emulsionados, a região vermelha corresponde à região de sistemas emulsionados, mais correspondente a macroemulsões, e a região azul, a região de instabilidade física ou separação de fase desses sistemas nessas proporções de óleo tensoativo, vale e água. Então, nós podemos observar que a relação óleo tensoativo no qual nanoemulsões foram formadas foram 1:9, 2:8 e 3:7, mas que em concentrações 1:9 e 2:8, a concentração de óleo era muito baixa e provavelmente não suficiente para solubilizar a quantidade de extrato do vale proposta, ficando a encargo do tensoativo a necessidade de agir como solubilizante majoritário nesses sistemas, o que não é ideal, visto que a ideia do diagrama é encontrar a menor concentração de tensoativo capaz de gerar nanoemulsões estáveis e empregar com isso menor concentrações desse recipiente no desenvolvimento de pré-concentrados e sistema auto-nanoemulsionados. Então, isso foi visto com a relação 3:7, aonde sim ainda foram vistas regiões translúcidas estáveis relativas a nanosistemas, independentes da adição de água.
E por esse motivo, a relação 3:7 foi a escolhida para compor a proporção de componentes óleo tensoativo. As demais regiões de nanoemulsão foram regiões de transição de nanoemulsões para macroemulsões, aonde essa concentração dos tensoativos foi menor do que 42%, e por isso foram regiões excluídas da possibilidade de serem usadas por serem regiões de transição de fase entre uma fase nano para uma fase macro. De posse da escolha dos componentes, nós demos prosseguimento com o preparo da SNEDDS-Vale, onde o método empregado foi método de baixa energia e adição em 2 etapas, sendo a primeira etapa a solubilização do Vale na fração oleosa de TCM, seguida por 24 horas de estabilização e posterior adição do surfactante, que foi o Colifor RH40 escolhido, a agitação leve e posterior espera de 24 horas na obtenção do sistema. Então, a composição final correspondeu a 150 mg de Vale em 29% de TCM e 68% de Colifor RH40, sendo a quantidade teórica do extrato presente na formulação em termos de 29 mg de Vale por grama de SNEDDS-Vale. Então, a próxima etapa consistiu na caracterização desse nanossistema e a verificação da eficácia e processo de auto-nanoemulsificação, e se há a formação de nanoemulsões estáveis a partir desse pré-concentrado, visando então a aplicação futura em meios biológicos. Então, para isso foi feita a caracterização e estabilidade física da SNEDDS-Vale, atribuída por meio da inspeção visual do sistema, a avaliação por meio do espalhamento dinâmico de luz dessa formulação diluída em água, aonde essas nanogotículas seriam medidas por meio dessa dispersão em um equipamento chamado Zeta Sizer, a determinação do pH da formulação e se estaria de acordo com o pH que se propicia a utilização, e como caracterização também desse sistema, a averiguação dessa morfologia de estrutura de nanogotículas por meio da análise morfológica em microscopia eletrônica de transmissão, a fim de se comparar os resultados da microscopia com os resultados obtidos dos tamanhos observados no DLS, além da estabilidade físico-química que esse pré-concentrado teria em função de diferentes condições de estresse, como aquecimento e resfriamento em ciclos repetitivos, processos de centrifugação e congelamento e descongelamento, a fim de avaliar se ao longo desses processos o tamanho PDI e as avaliações básicas de estabilidade cinética da nanoemulsão gerada seriam compatíveis com o sistema proposto. Então, como resultados, nós temos primeiro a caracterização do sistema, onde nós podemos observar um tamanho médio de gotícula de 37 nanômetros, com uma variação muito pequena entre as triplicatas observadas por DLS, e um tamanho de PDI muito baixo, compatível com sistemas monodispersos e compatível com sistemas nanoemulsificados. O gráfico de volume e intensidade, eles apresentam o mesmo perfil, o que demonstra essa baixa variabilidade dessa curva de distribuição de tamanhos, além do fato das gotículas se apresentarem por meio da microscopia eletrônica de transmissão como nanogotículas dentro do tamanho nanométrico, como visualizados no DLS, regulares, com bordas definidas, e dispersas com grande homogeneidade. Verifica-se por meio da avaliação do concentrado diluído que a maior parte das nanogotículas formadas e observadas por TEM, ela tem tamanhos muito próximos entre si. Então, essa avaliação visual ela é confirmada por meio
da microscopia, mas já era preditiva no espalhamento dinâmico da luz para esse mesmo sistema. E por fim, esses tamanhos, tanto por TEM quanto por DLS, variaram entre 50 a 50 nanômetros, estando condizentes com o que é esperado para esse nanossistema, uma vez disperso em fluidos gastrointestinais. Outro ponto seria a etapa de estabilidade física do SNEDDS-VALE. Ao longo dessas etapas, tanto de resfriamento quanto congelamento e centrifugação, não foram observadas alterações físicas visuais no pré-concentrado. Então, esses estresses térmicos e físicos, eles não afetaram a entropia do sistema e que se manteve estável ao longo desses desafios. Não houve variação significativa do pH em função desse estresse, tanto térmico quanto físico, por meio da centrifugação. E ao final, o SNEDDS-VALE apresentou os mesmos tamanhos de gotícula e valores de PDI consistente com as nanoemulsões estáveis e igualmente comparáveis com os estudos de caracterização, demonstrando mais uma vez ser totalmente estável em função desses processos. No estudo de estabilidade acelerada do SNEDDS-VALE, nós fizemos a inclusão de uma temperatura constante de 40 graus, comparando com a temperatura ambiente, e avaliação novamente desses parâmetros de estabilidade cinéticas principais que vão governar a estabilidade desse sistema em meios aquosos e biológicos. Então, o que nós podemos observar com o acompanhamento dessa formulação ao longo do tempo foi que não houve alterações significativas do ensaio quanto ao tamanho e quanto ao índice de polidispersão para ambas as condições. E isso tudo num período de aproximadamente 3 meses ou 14 semanas. Seguindo para os ensaios de robustez, o objetivo é verificar as alterações no processo de emulsificação do pré-concentrado em funções de variações do pH, aqui em destaque os pHs estomacais e duodenais, e frente a diferentes volumes de diluição, considerando que eles podem ser alterados em ambiente in vivo, a depender do estado, condições em que o paciente administra determinada formulação. Então, a capacidade que essa nanoemulsão tem de se manter estável, uma vez que é convertida a uma nanoemulsão, quanto ao seu tamanho e PDI, deve ser constante, mesmo em função das variações desses dois parâmetros. Outro ponto é a estabilidade química do próprio sistema, por meio da quantificação através de seu marcador majoritário, nesse caso, o ácido oleanólico, a fim de verificar se há um decaimento em relação ao teor desse marcador majoritário em função do tempo nessa formulação, o que poderia indicar ou não a degradação de possíveis compostos importantes para se ter o efeito biológico. Então, nesse sentido, é feita a quantificação do ácido oleanólico no SNEDDS-VALE nos tempos de 24 e 1 ano após a sua elaboração. Então, como resultado do estudo de robustez ou dispersividade, nós verificamos que não há alterações significativas na estabilidade das nanogotículas em termos de tamanho e polidispersividade, tanto em função dos fatores de diluição, quanto em função dos diferentes meios e pHs testados para a sua autonanoemulsificação. No entanto, quando testado o tempo de emulsificação para a completa formação da nanoemulsão, foi verificado que esses tempos foram muito maiores que os esperados, variando de 15 minutos, 14 minutos para o SNEDDE-VALE e para o SNEDDE branco ou controle, respectivamente. O tempo de autoemulsificação, ele é uma avaliação crítica para a formação do nanossistema ou estabilidade, uma vez que determinados valores acima de 2 minutos para nanoemulsificações,
podem resultar em um tempo maior desse pré-concentrado e possível fenômeno de precipitação, mas o interessante é que para o nosso caso, a classificação quanto a esse tempo de autoemulsificação, ele respeita tanto o tempo quanto a aparência visual, e é dependente desses dois fatores. E no nosso caso, a nanoemulsão, apesar de apresentar um tempo de autoemulsificação muito maior que o esperado, ao final ela não foi verificada quanto a um processo de instabilidade, precipitação ou até mesmo aumento desse tamanho de gotícula determinante do processo que leva para ser transformada nesses meios. Quanto ao perfil químico, nós observamos que o perfil cromatográfico ele não demonstrou influência da composição do SNDDS nos compostos químicos do vale, ou seja, uma certa seletividade para a formulação quando se compara o padrão óxido oleanólico vale, que é o extrato no mesmo comprimento, no mesmo tempo de retenção que o marcador majoritário, e isso é visualizado também no sistema completo, com exceção do branco controle, aonde outros componentes, aparentemente, são identificados, menos o de interesse, mostrando que o método, além de ser seletivo, apresenta uma linearidade em função da concentração, e um teor de ácido oleanólico presente no vale foi quantificado em torno de 11,7%. Já o teor de ácido oleanólico no sistema SNDDS foi em torno de 120,64 mg de ácido oleanólico em um preparado fresco em 24 horas, sendo que uma avaliação de um ano depois desse mesmo lote, foi observado que não houve redução significativa desse marcador majoritário para essas avaliações em temperatura ambiente. Então, isso representa uma variação menor que a máxima permitida, que para produtos fitoterápicos está para mais ou menos 20% de alteração da variação desse teor. Dando seguimento, nós verificamos como essa nanoemulsão iria se comportar em ambientes in vitro, a fim de avaliar a citotoxicidade dessa formulação em diferentes linhagens, tanto linhagens consideradas não tumorais, quanto linhagens tumorais, visando verificar se há uma seletividade ou indício de citotoxicidade seletiva para as linhagens tumorais. Então, foram testadas melanoma murino, que é um melanoma metastático de camundongo, sarcoma murino, carcinoma escamoso celular, que é um dos cânceres de pele não invasivo, e avaliação em leucemia linfoblástica aguda, que é uma cultura celular suspensa. Como linhagens de células normais ou não tumorais, nós fizemos a experimentação em queratinócitos humanos e fibroblastos não tumorais. Então, a viabilidade foi identificada e avaliada por meio do ensaio colorimétrico do MTT, que busca a conversão do MTT em cristais de formação por meio da enzima mitocondrial redutase. Então, é por meio dessa conversão que nós avaliamos indiretamente a viabilidade celular, aonde meios com concentrações altas de cristais de formação indicam um maior metabolismo celular e, consequentemente, viabilidade celular. Então, para isso, plaqueamos em torno de 5 × 10 a 4 células, deixamos crescer por 24 horas e submetemos essas células plaqueadas e aderidas a concentrações crescentes tituladas de SNDDS vale, incubadas por 24 horas.
Então, após esse tratamento por 24 horas, foi feita a adição do MTT, incubação por novas 3 horas, retirada da placa e centrifugação do sobrenadante e a solubilização dos cristais em DMSO para posterior averiguação da viabilidade por meio da verificação da absorvância desses cristais. Então, como resultado, nós temos que tanto a SNEDDS Vale quanto a SNEDDS Controle apresentaram um perfil citotóxico semelhante, ou seja, o sistema carreado com Vale e o sistema controle não apresentaram diferenças significativas em função das concentrações crescentes do Vale, ou seja, as mesmas diluições para carregada e não carregada, aonde o efeito celular nas linhagens demonstradas mostraram diferentes sensibilidades, aonde, por exemplo, para as linhagens suspensas, como a Multi4, foi verificada uma maior sensibilidade tanto em relação à formulação controle quanto à formulação carregada. Então, como conclusão, nós temos que um SNEDDS Vale homogêneo e estável ele foi obtido por meio do desenvolvimento do diagrama ternário de fases, melhorando a baixa solubilidade do Vale em água e apresentando características físico-químicas esperadas para o sistema proposto, em termos de caracterização e estabilidade físico-química do componente majoritário e do sistema em si. No entanto, o tempo de autoemulsificação ele não foi considerado ideal, o que pode comprometer a eficácia da SNEDDS Vale por meio de fenômeno de precipitação ou até mesmo de irritação gástrica, sendo necessário otimizar esse sistema, talvez por meio da adição de um cosolvente ou um cotensoativo, a fim de ampliar a formação desse filme, expandir a formação desse filme e flexibilizá-lo de forma que seja mais viável a interação com os fluidos gastrointestinais. Em relação aos estudos in vitro, não foi possível distinguir o efeito do Vale e do seu controle por meio dos ensaios celulares, uma vez que as elevadas quantidades de tensoativos presentes nesse nanosistema, em associação já com a toxicidade que nanosistemas nanoestruturados já apresentam, elevaram a toxicidade no meio de tal forma que este não foi o melhor modelo para averiguação de atividades possivelmente antitumorais para o extrato. Então, otimizações na composição da SNEDDS Vale vão ser realizadas para posterior avaliação dos efeitos antitumorais e anti-inflamatórios do extrato do Vale e que possam ser estudados por meio de modelos experimentais mais condizentes com a formulação, como é o caso de modelos in vitro, propondo assim um modelo translacional já direto para estudos em camundongos. Agradeço a atenção de todos e a participação no simpósio. Qualquer dúvida, estou disponível para esclarecimentos por meio do e-mail ou fisicamente podem me encontrar no laboratório de
Ciências Farmacêuticas da professora Vânia